Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você acha que ter um retorno de mais de 57% em renda variável na nossa bolsa de valores nos últimos 12 meses é um retorno bom, satisfatório? Responde aqui pra mim o que você acha nos comentários para eu entender o que você está pensando. E se eu te falar que uma determinada pessoa, um determinado investidor, teve um retorno de quase 68% na bolsa de valores americana em dólar nos últimos 12 meses? Você acha que é um retorno, é um desempenho fantástico ou não? Esses foram os retornos que eu tive com a minha carteira de renda variável, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, como eu posso te comprovar por esses prints que eu estou mostrando aqui na tela para você. Mas o vídeo de hoje não é para me vangloriar desses desempenhos extraordinários não, e sim para te fazer um alerta. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o quanto essas estatísticas, históricos de rentabilidade em ativos de renda variável podem ser totalmente manipulados para te inclusive induzir a erro e te convencer de uma realidade que muitas das vezes não é aquilo que se apresenta de fato para aquelas pessoas que são investidoras. Eu vou te mostrar como que essas rentabilidades, esses históricos que eu acabei de te mostrar e que de fato foram registrados na minha carteira, podem te induzir a raciocínios equivocados com uma série de ativos de renda variável negociados em bolsa de valores. Mas antes de partir para essa análise completa e profunda que eu preparei aqui na tela do meu computador, eu queria te dar dois recados rápidos, mas não menos importantes. O primeiro deles é para você considerar se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí você seja notificado em primeira mão. Além disso, não esquece de dar um like, de curtir esse vídeo, porque isso é muito importante para o crescimento aqui do canal. E além disso, eu quero te fazer um convite, porque agora nos dias 10 e 11 de janeiro eu vou fazer uma imersão ao vivo, online e totalmente gratuita aqui no YouTube, no evento Carteira Blindada. Nesse evento eu quero te mostrar o que você precisa ter em mente, o que você precisa aprender sobre mercado financeiro e investimentos para que 2024 seja o melhor ano da sua carteira, seja de renda fixa, seja de renda variável. Então, se você quiser contar com a minha didática para de fato aprender a investir, tomar decisões seguras com relação aos seus investimentos e não cair nas ciladas que o mercado financeiro te apresenta por aí, se inscreva gratuitamente no evento pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição para você receber exclusivamente os links de transmissão das aulas e os materiais didáticos. Dito isso, pessoal, vem aqui comigo na tela do meu computador para você ver então como que historicamente e aparentemente uma rentabilidade de mais de 57% em 12 meses, quase 68% em 12 meses, podem esconder distorções estatísticas, conforme eu vou te mostrar aqui agora. Bom, pessoal, para te mostrar, como que esses históricos de rentabilidade eles podem distorcer a realidade da Bolsa de Valores, eu estou utilizando aqui o histórico de rentabilidade das ações de Banco Itaú, representados pela sigla ITUB4. Estou utilizando para isso o site Status Invest, de estudo e análise de ativos de renda variável. Eu, inclusive, gosto muito de utilizar esse site para estudar ativos junto com os meus alunos. E se você for olhar aqui no caso de Itaú, inclusive é uma ação que eu tenho na minha carteira de investimentos, é uma excelente ação. Na minha visão, é um excelente ativo de renda variável. Se você for olhar o histórico de Banco Itaú nos últimos 12 meses, essa ação, ela se valorizou em 44,01%. E você pode pensar assim, poxa, Sofia, 44% em 12 meses é uma valorização estrondosa, isso é excelente, é um resultado muito bom. Eu preciso investir, eu quero também participar desse ciclo de valorização, não quero ficar fora disso. Só que eu quero te mostrar, pessoal, que esse histórico de valorização dos últimos 12 meses, ele só se aplica, só obteve essa valorização exata de 44% quem entrou nesse investimento, comprou ações de Itaú no dia 3 de janeiro de 2023 e carregou esse ativo até hoje. Exatamente quem comprou esse ativo aqui, olha, nesse momento, nesse pontinho aqui do gráfico, quando esse ativo estava sendo negociado a R$ 23,30 e que então carregou esse ativo por todo esse período, conviveu aí com vários ciclos de baixa, de extrema volatilidade e então tem esse ativo e realizou ele exatamente na data de hoje em que eu estou gravando esse vídeo, dia 3 de janeiro de 2024. Isso porque, por exemplo, se você é um investidor que não tinha poderes mediúnicos de um ano atrás, saber que esse era o exato momento perfeito para você comprar ações de Banco Itaú e você ter uma valorização estrondosa como essa, se você, por exemplo, foi um investidor que comprou essas ações 2 meses antes, em 3 de novembro de 2022, olha só,
você teve uma valorização não de 44%, mas sim de apenas 14,32%. O que, de fato, é uma excelente rentabilidade, isso é indiscutível, mas bem inferior à valorização de 44,01%. De forma pessoal, que para você ter esse retorno, um retorno estrondoso como esse, você teria que ter exatamente entrado nesse ativo, né, no dia 3 de janeiro, porque senão, se você investir um pouquinho antes, você já não teria essa rentabilidade. Inclusive, quem entrou nesse ativo no início de novembro, por exemplo, teve que conviver aí, pessoal, com um doloroso ciclo de queda, né? Entre novembro de 2022 e, por exemplo, março de 2023, essas mesmas ações que hoje, né, estão registrando um histórico de valorização de mais de 44%, tiveram uma desvalorização, registraram um prejuízo de mais de 21%. Ou seja, o que eu quero te mostrar é que por detrás de ativos que aparentemente são vencedores, né, a gente pode esconder uma trajetória muito difícil, né, e de difícil persistência, de permanência e continuidade por parte do investidor, que muitas das vezes não pode conseguir conviver com um período muito longo de volatilidade e até mesmo de prejuízo real, como esse que eu estou mostrando aqui para você, e se desfaz desse ativo num cenário adverso, né, acumulando perdas num ativo que meses depois pode aí registrar recordes de valorização. Inclusive, se a gente olhar o histórico dessas mesmas ações, né, de Banco Itaú nos últimos 5 anos, a gente vai ver que nos últimos 5 anos esse ativo teve uma valorização muito próxima ao que ele teve nos últimos 12 meses. Né? Se em 12 meses esse ativo teve uma valorização de 44,01%, em 5 anos, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, ele teve uma valorização de 44,22%, o que dá aí uma rentabilidade média de 8,8%, né, a cada ano. Ou seja, é um bom ativo, é um ativo de qualidade, eu inclusive tenho carteira, mas 8,8%, aproximadamente em 9% ao ano, não é uma rentabilidade tão incrível quanto a rentabilidade dos últimos 12 meses. Então, por isso, você precisa ter até, digamos, um certo grau de malícia ao analisar históricos de rentabilidade, como aqui é o caso dos exemplos da ação de Banco Itaú e da próxima ação que eu quero te mostrar, que é o caso da empresa Cogna. Se você olhar o histórico de rentabilidade dos últimos 12 meses, né, entre início de janeiro de 2023 e agora primeira semana de janeiro de 2024, você vai ver que esse ativo teve um histórico de retorno incrível, de mais de 74%. E você fala, caramba, como que eu não tenho esse tipo de ativo em carteira? Né? Eu preciso comprar essa empresa. Só que você precisa analisar que esse é o exato histórico de quem comprou essa ação na primeira semana de janeiro de 2023 e carregou ela até agora, primeira semana de janeiro de 2024. Se você, por exemplo, tivesse comprado essa ação 2 meses antes, em novembro de 2022, olha o que teria acontecido. O seu histórico de rentabilidade em um ano seria de apenas 5,44%. E o pior, né, quem comprou essa ação aqui e carregou, por exemplo, ela até abril, acumulou uma perda de mais de 38%. Ou seja, será que uma pessoa que tivesse ali 5, 6 meses com esse ativo e visse uma perda de quase 40%, ela não ficaria tentada a vender esse ativo para tentar pelo menos frear essa perda generalizada de dinheiro? Essa é a pergunta e essa é a reflexão que eu gostaria de te induzir no vídeo de hoje. Inclusive, se nós analisarmos o histórico de retorno das próprias ações de Cogna, né, uma empresa aí do setor educacional da nossa Bolsa de Valores, nos últimos 5 anos, o que a gente incrivelmente vai ver não é um retorno tão incrível quanto esse, mas sim um acumulado de perda, de prejuízo de mais de 62%. Ou seja, né, a gente tem dados no mercado financeiro, pessoal, que eles são plenamente manipuláveis. Muitas vezes para alguém te vender aquela ideia, para te convencer daquela tese que aquela pessoa quer que você aceite. Então a gente nunca deve analisar históricos de rentabilidade no curto prazo, porque no curto prazo, pessoal, tudo vai acontecer. E é extremamente difícil você conseguir acertar exatamente o timing perfeito de entrada e de saída no curto prazo para ter exatamente aquela rentabilidade que muitas vezes contam aí como vantagem para você. Inclusive, um clássico exemplo, né, um histórico de um investimento de um ativo vencedor no mercado financeiro, mas que ao contrário trouxe prejuízo para a maior parte dos seus investidores, é um dos maiores e mais bem geridos fundos do mercado financeiro mundial. Se você não sabe, vai ficar conhecendo agora que um dos maiores e melhores fundos do mercado financeiro americano é o fundo Fidelity Magellan, gerido por ninguém mais, ninguém menos que Peter Lynch, né, um dos maiores investidores e gestores do mercado financeiro norte-americano. E para vocês terem uma ideia, o fundo Fidelity Magellan do Peter Lynch, entre 1977 e 1990, ele registrou um rendimento anual de 29% em média, ou seja, entre 1977 e 1990,
né, quem permaneceu com patrimônio aplicado nesse fundo, registrou em média um crescimento patrimonial de 29% ao ano. Mas o que eu quero mostrar para vocês, colocando aqui agora na tela o histórico de rentabilidade do fundo do Peter Lynch, né, que esse gráfico mostra o comparativo de rentabilidade entre o fundo Fidelity Magellan, representado por essa linha em azul escuro, e o histórico de rentabilidade do índice S&P 500, que é um dos principais índices da Bolsa de Valores americana, representado pelas 500 maiores empresas negociadas no mercado financeiro dos Estados Unidos. Se a gente for olhar o histórico do Fidelity Magellan, ele foi significativamente mais eficiente em termos de rentabilidade do que o S&P 500. Né? Só que, incrivelmente, pessoal, a maior parte dos clientes do Fidelity Magellan perdeu dinheiro com esse fundo. Por quê? Foram pouquíssimos os clientes de Peter Lynch que tiveram a resiliência e a estabilidade emocional para carregar os seus investimentos desde abril de 77 a abril de 1990 para conseguir, então, essa rentabilidade média anual de 29%. Isso porque a maior parte das pessoas se desfez dos seus ativos dentro do Fidelity Magellan quando ele estava muitas vezes andando de lado, né, sem registrar ganhos significativos, como por exemplo foi entre abril de 1983 e outubro de 1985, né? Quem aí investiu entre esse período aí de pouco mais de 2 anos, ficou praticamente no 0 a 0 com esse investimento. Ou até mesmo quem, por exemplo, investiu nesse ativo abril de 1987, né, e outubro do mesmo ano, quem, por exemplo, investiu nesse período, né, entrou em abril e retirou seus investimentos em outubro, num fundo como esse, que incrivelmente, né, em 13 anos foi vencedor, conseguiu ter prejuízos, né, ou seja, né, mesmo que no longo prazo você tenha um histórico satisfatório e efetivo de boa rentabilidade, como é o caso do fundo Fidelity Magellan, que foi um dos melhores fundos, dos fundos mais bem geridos da história do mercado financeiro norte-americano, se você não sabe conviver com a volatilidade, pessoal, registros de prejuízo em períodos significativos, né, muito dificilmente você vai conseguir ter rendimentos satisfatórios em bolsa de valores, porque a bolsa de valores, pessoal, ela não se valoriza, né, numa única direção. E também é extremamente difícil você conseguir acertar o exato momento de entrada e o exato momento de saída. A menos que você tivesse aí poderes mediúnicos, poderes de prever o futuro, né, você não consegue adivinhar quais são esses momentos, só que as estatísticas para te tentar convencer a entrar em um determinado ativo sempre então vão favorecer a tese, né, de quem está defendendo o investimento naquele determinado ativo de renda variável. Então tomem muito cuidado com isso e inclusive comparativamente, pessoal, para vocês terem uma ideia, né, se vocês nesse mesmo período aí de novembro de 2022 a início agora de 2024, que a gente viu que registrou períodos de grande volatilidade na bolsa de valores, você tivesse, por exemplo, investido em renda fixa, você vai ver que a renda fixa brasileira, pessoal, ela trouxe históricos de rentabilidade muito menos voláteis ao longo do tempo. E eu não tô querendo com esse vídeo te convencer a investir em renda fixa e deixar de investir em renda variável. Não, longe disso, porque inclusive eu sou investidora de renda variável e eu acredito que você ter um portfólio diversificado com renda fixa e renda variável é o que de fato no longo prazo vai te trazer uma rentabilidade eficiente com riscos controlados. Mas se você, por exemplo, né, comparar o histórico de retorno da bolsa de valores com, por exemplo, né, o histórico trazido por um CDB de liquidez diária ou uma LCI que rende, por exemplo, 100% CDI, eu inclusive falei sobre LCIs e LCAs como essa nesse vídeo que vai ficar aqui em cima nos destaques e ao final dessa aula. Se você for olhar, né, uma LCI ou uma LCA que rende 100% do CDI, ela vai te trazer um histórico de rentabilidade muito parecido com essa tabela que eu vou colocar aqui na tela para você. E nessa tabela você pode ver, olha, que desde 2010, né, o CDI acumulado dos 12 meses de cada ano, ele praticamente aí, ele fechou muito perto da casa de 10, 11, 12%, de forma que uma LCI ou uma LCA que te traz uma rentabilidade de 100% de CDI, te trouxe exatamente essa rentabilidade aqui isenta de imposto de renda. Algo muito próximo, então, por exemplo, ao retorno das ações de Itaú. Né? Só que a gente não vê ninguém se vangloriando de uma rentabilidade de uma LCI ou uma LCA que rende 100% CDI, mas vai se vangloriar da rentabilidade das ações de Banco Itaú, que renderam mais de 40% nos últimos 12 meses. Aqui, se a gente analisar, por exemplo, o histórico do CDI acumulado, né, dos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, né, até 2017, a gente vai ver aqui que foram históricos aí de rentabilidade anual muito próximas a 10%. Né? Aqui mais pra frente também a gente teve umas rentabilidades muito próximas a essa, como em 2022, 2023. Tivemos 2020 e 2021, que foram anos atípicos, em que a gente teve os históricos de juros mais baixos da história do Plano Real, por causa dos impactos da pandemia do coronavírus, mas historicamente o CDI, olha, ele é um índice que ele rendeu muito próximo a uma média de 10% ao ano. Daí você não vai ver ninguém contando vitória para ativos de renda fixa. Por quê? Porque é muito mais sedutor, muitas vezes, te induzir, né, te convencer da euforia do mercado de renda variável, né, com as estatísticas que eu te trouxe aqui.
Então, o que eu quero que você tire como lição, né, da aula de hoje é que, pessoal, no curto prazo, né, qualquer histórico de rentabilidade ele pode ser manipulado. Não era te convencer de uma tese, de uma narrativa, de quem muitas vezes aí quer te convencer a aplicar o seu dinheiro em um determinado ativo. Então, o que eu quero com esse vídeo é que você amadureça, que você inclusive tenha um pouco de malícia ao analisar históricos de rentabilidade, que muitas pessoas podem querer se vangloriar e contar para vocês que elas tiveram, né, nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, por exemplo. E esse era o recado que eu queria dar para você no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Reitero o convite para você participar da imersão gratuita Carteira Blindada, aprender a investir comigo, contando com a minha didática, com o meu conhecimento e se inscrevendo pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição. Por hoje é isso e até a próxima.